Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taveira, você está no canal Física Arretada e nós vamos resolver juntos uma questão sobre calorimetria, trocas de calor, da prova da FAMENE, aplicação 2017.1. Vem comigo! Em um tanque é colocada uma determinada massa de água a temperatura de 44 graus Celsius. Juntando-se 6 litros de água a 22 graus Celsius, a temperatura desce a 41 graus Celsius. Considere irrelevante a capacidade térmica do tanque. Que quantidade de água em litros a 15 graus Celsius deve ser adicionada para que a temperatura de equilíbrio seja de 37 graus Celsius, dado a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico. Olha só, pessoal, nessa questão, como ele quer a resposta em litros, nós vamos fazer o seguinte, presta atenção. Se eu vou trabalhar com calorimetria, e nós vamos usar a equação fundamental da calorimetria, onde Q igual a mc vezes ΔT, e ele está me fornecendo a densidade da água. Nós sabemos que densidade é massa sobre volume, ok? Então, para essas questões aí, a massa de água eu vou usar como sendo a sua densidade vezes o seu volume, ok? Então, no lugar de escrever mc ΔT, eu vou escrever densidade vezes volume, vezes calor específico, variação de temperatura, ok? Então, onde tem a massa, eu vou trocar por densidade vezes volume. E assim eu posso usar o volume em litros, ok? Então, olha só, nós vamos ter que dividir essa questão em duas partes. Vem comigo. A primeira parte seria essa aqui de cima, onde nós temos uma massa de água desconhecida, que é a massa de água que está no tanque, ou o volume de água que está no tanque, que eu vou chamar de A. Vou juntar a essa água 6 litros de água, beleza? Eu vou pegar o tanque que estava com água e vou juntar 6 litros de água. Vou ficar aqui com A mais B, beleza? Só que ele diz que inicialmente a temperatura da água no tanque era de 44 graus Celsius. E a temperatura inicial da água que eu vou juntar no tanque era de 22 graus Celsius. E aí, pessoal, quando eu misturo a água do tanque com a água B, a temperatura de equilíbrio térmico passa a ser uma temperatura de 41 graus Celsius. Então, eu tinha a água no tanque a 44 graus Celsius, a água que eu adicionei a 22 graus Celsius, e quando eu misturo essas duas águas, a temperatura de equilíbrio térmico seria de 41 graus Celsius. Então, nós temos aqui uma questão clássica de trocas de calor. A quantidade de A mais a quantidade de B igual a zero. Lembrando que onde tem massa, eu vou trocar por densidade vezes volume. Então, ficaria densidade vezes o volume, vezes o calor específico, temperatura final menos temperatura inicial, mais densidade vezes volume, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial igual a zero, correto? Pessoal, como estamos falando de água, a densidade é a mesma, eu posso cortar. O calor específico da água também é o mesmo, eu posso cortar. Então, nós ficaríamos com o volume da água que estava no tanque, que eu não sei, a temperatura final de equilíbrio térmico, 41, menos a temperatura inicial da água do tanque, 44.
mais o volume de água que eu adicionei, que foi de 6 litros, a temperatura final, que foi de 41, menos a temperatura inicial da água, que foi de 22. Isso tudo igual a zero, correto? Quando você fizer 41 menos 44, isso aqui me daria menos 3, mais 6, vezes 41 menos 22, me daria 19, isso tudo igual a zero. Conclusão, o volume de água no tanque seria um volume de 6 vezes 19, isso tudo dividido por 3, correto? Passei o 3VA para o outro lado, o 3 que estava multiplicando desce dividindo. Quando você fizer 6 por 3, isso aqui me dá 2. Conclusão, o volume de água no tanque, antes de ser adicionado os 6 litros, foi um volume de 38 litros. Ok? Então, olha só, eu tinha 38 litros aqui no tanque, adicionei 6 litros. E quando eu misturei essas duas águas, a temperatura de equilíbrio térmico foi de 41. Ou seja, a nova quantidade de água que eu tenho no tanque seria uma quantidade de água de 44 litros. 38 do que eu já tinha, mais 6 do que eu adicionei. Ok? Aí ele fala o seguinte, vamos para a situação 2. Na situação 2, nós temos aqui A mais B, onde nós temos 44 litros de água a uma temperatura de quanto? 41 graus Celsius. Aí ele quer saber o seguinte, que volume de água, de uma terceira água, que volume eu deveria adicionar no tanque a uma temperatura inicial de 45 graus Celsius para que no final eu tivesse A mais B mais C a uma temperatura de equilíbrio térmico de 37 graus Celsius. Ou seja, eu já tenho 44 litros de água a uma temperatura de 41 graus Celsius e vou adicionar mais água a uma temperatura de 15 graus Celsius. Mas eu quero que no final a temperatura de equilíbrio térmico seja de 37 graus Celsius. Então, que volume de água eu devo adicionar no tanque para que a temperatura final seja de 37 graus Celsius? Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. A quantidade de água AB mais a quantidade de água C, quando eu somar as trocas de calores aqui, tem que dar quanto? 0, beleza? Então, nós vamos pegar a densidade vezes o volume de água AB, calor específico, variação de temperatura, beleza? Mais a densidade, o volume de C, calor específico da água, variação de temperatura, isso tudo igual a quanto? 0. Mas repito, a densidade da água é a mesma, o calor específico também é o mesmo. Então vamos lá. Qual era o volume de água que a gente tinha antes? 44 litros, beleza? A temperatura final de equilíbrio térmico, 37 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que era de 41, mais o volume de água que eu vou adicionar, a temperatura final 37, menos a temperatura inicial, que é 15, isso tudo igual a 0, correto? Então, nós ficamos com 44 vezes 37 menos 41, isso me dá menos 4. Mais 37 menos 15, isso vai me dar 22. Isso tudo igual a 0. Conclusão, pessoal, o volume de água que eu vou adicionar vai ser o volume
44 vezes 4 sobre 22. Correto aqui? Esse 22 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Quando você fizer aqui a relação 44 por 22, isso vai me dar 2. E o volume de água adicionado vai ser 2 vezes 4, 8 litros. Ok? Então, o volume de água que eu teria que adicionar ao tanque para que a temperatura final fosse de 37 graus Celsius, seria um volume de 8 litros. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta seria a letra B, de botando para descer no seu vestibular. Uma questão maravilhosa sobre trocas de calor. Se você gostou dessa questão, deixa o seu like e vamos juntos na construção do seu conhecimento. Forte abraço e até a próxima. Valeu!